4.000 anos, guerras, traições, milagres, massacres, impérios inteiros nascendo e virando pó. O Antigo Testamento não é um livro, é uma enciclopédia de sangue, fé e sobrevivência que cobre mais tempo do que qualquer outro registro da história humana. E o mais perturbador, tudo isso, desde a primeira partícula de luz no universo até o último profeta gritando no deserto, segue um único fio invisível. Um plano. Como é possível que um texto escrito por dezenas de autores diferentes, em séculos diferentes, em continentes diferentes, conte uma história tão absurdamente coerente que parece roteirizada do começo ao fim? A resposta está nos próximos 60 minutos. E eu te garanto, mesmo que você tenha ouvido essas histórias 1000 vezes, tem coisas aqui que você nunca percebeu. Tudo começa no nada. Não no escuro, no nada, sem espaço, sem tempo, sem matéria. O texto hebraico de Gênesis 1 usa a expressão tohu vabohu, vazio e sem forma. Não é poesia bonita, é a descrição mais radical que alguém já tentou fazer. Antes de tudo, não existia nem o conceito de antes. E então, do meio desse vazio absoluto, uma voz. Haja luz, sem ferramenta, sem material, sem processo, apenas uma ordem falada. E o universo obedeceu. Em 6 dias, segundo o texto, tudo se desdobra numa sequência que, curiosamente, espelha o que a ciência moderna descreve. Luz primeiro, depois separação de águas, terra seca, vegetação, corpos celestes organizados, vida marinha, vida terrestre. É coincidência? Pode ser. Mas é uma coincidência que incomodou muita gente inteligente ao longo dos séculos. E no 6º dia, Deus faz algo que não fez com nenhuma outra criatura. Ele para, consulta a si mesmo. Façamos o homem à nossa imagem. Repare no plural. Façamos. Teólogos debatem isso há milênios. Mas o ponto central é claro. O ser humano não foi falado à existência como o resto. Ele foi moldado. Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. É íntimo. É pessoal. É radicalmente diferente de tudo que veio antes. Adão acorda no jardim do Éden. E esse lugar não era um parque bonito com flores. O texto descreve rios reais. O Tigre e o Eufrates, que existem até hoje, cortando o atual Iraque. Ouro, resina aromática, pedras preciosas no solo, árvores frutíferas de todo tipo, e no centro de tudo, 2 árvores que mudariam a história para sempre, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A regra era simples. Uma única proibição em um mundo inteiro de liberdade. Não coma do fruto daquela árvore. Uma, só, regra. E Deus não escondeu a consequência. No dia em que comer, certamente morrerá. Não é ambíguo, não é simbólico. É um contrato com cláusula explícita. Eva foi criada a partir da costela de Adão, não dos pés, para ser pisada, nem da cabeça, para governar sobre ele, mas do lado, para caminhar ao lado dele. Juntos, nus e sem vergonha, administrando um paraíso que funcionava sem esforço, sem suor, sem dor, sem morte. Tenta imaginar isso. Um mundo onde nada apodrece, nada morre, nada dói. Esse era o plano original. Mas aqui entra o detalhe que destruiu tudo: a serpente. O texto não explica de onde ela veio, nem por que podia falar. Simplesmente diz que era mais astuta que todos os animais do campo. E a estratégia dela não foi mentir diretamente, foi distorcer. É assim que Deus disse: vocês não podem comer de nenhuma árvore. Repare, Deus disse uma árvore. A serpente transformou em todas. Uma distorção sutil que plantou a primeira semente de dúvida na história da humanidade. Eva comeu, Adão comeu. E o texto diz que imediatamente os olhos de ambos se abriram. Não ganharam sabedoria, ganharam vergonha. A primeira coisa que fizeram foi costurar folhas de figueira para cobrir a nudez que, segundos antes, não causava constrangimento nenhum. Algo dentro deles quebrou. E quando ouviram Deus andando pelo jardim,
Repare nesse detalhe: Deus andando fisicamente presente. Eles se esconderam. A punição foi cirúrgica. Para a serpente, rastejar no pó para sempre. Para Eva, dor no parto e conflito na relação com o marido. Para Adão, o solo que antes produzia sozinho agora exigiria suor, espinhos e trabalho até a morte. E a morte, essa era a novidade. A morte entrou no mundo como um vírus que nunca mais saiu, expulsos do Éden. Um anjo com espada flamejante bloqueando a volta. Fim do capítulo 3 de Gênesis. A humanidade tem 2 gerações de existência e já perdeu tudo. E se você acha que a queda foi o fundo do poço, espera, porque o que vem agora é pior. Caim e Abel, os 2 primeiros filhos da história. Abel, pastor de ovelhas. Caim, agricultor. Os 2 oferecem sacrifícios a Deus. Abel oferece o melhor do rebanho, as primícias, a gordura, o mais valioso. Caim oferece frutos da terra, mas o texto sugere que não ofereceu o melhor. Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim. E aqui nasce a primeira emoção que vai perseguir a humanidade pelo resto da Bíblia inteira: inveja. Deus ainda tenta avisar. Por que você está irado? Se fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, o pecado jaz à porta e deseja te dominar. É assustadoramente pessoal. Deus, cara a cara, dizendo a Caim: cuidado, tem algo esperando você como um predador na porta. E Caim ignora. Leva o irmão para o campo e o mata. O primeiro homicídio da história. E quando Deus pergunta: onde está Abel? Caim responde com uma frase que ecoa até hoje: sou eu guardião do meu irmão? O sangue de Abel clama desde o solo. Caim é amaldiçoado. A terra que ele cultiva não vai mais dar fruto. Ele se torna um errante. E a partir daqui, a humanidade desce numa espiral que parece não ter freio. As gerações se multiplicam. Gênesis 5 lista a genealogia de Adão até Noé. E os números são de outro mundo. Adão viveu 930 anos. 912. Matusalém, o recordista absoluto, 969 anos. Ninguém sabe ao certo se esses números são literais, simbólicos ou baseiam-se em algum calendário perdido. Mas o texto os apresenta com a naturalidade de quem registra fatos, não fábulas. E no meio dessa lista aparece uma figura misteriosa: Enoque. Gênesis 5:24 diz simplesmente: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Ele não morreu. Num capítulo cheio de e morreu, e morreu, e morreu, Enoque simplesmente desapareceu. Foi levado. Para onde? O texto não diz, mas essa linha solitária gerou séculos de especulação. Enquanto isso, a humanidade se corrompe numa velocidade absurda. Gênesis 6 abre com uma passagem que é uma das mais enigmáticas de toda a Bíblia. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si todas as que escolheram. Quem são esses filhos de Deus? Anjos caídos, linhagem de Sete misturando-se com a de Caim, reis tiranos? Cada interpretação abre um abismo teológico. O resultado, porém, é claro: a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e todo o desígnio do coração era continuamente mau. Continuamente, não às vezes, não na maioria, todo o pensamento, o tempo inteiro. E então vem o versículo mais pesado de Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O Criador do universo, olhando para sua criação e sentindo dor. Esse é o momento em que Deus decide acabar com tudo, não com raiva fria, com o coração pesado, e anuncia um dilúvio que vai varrer toda a vida da face da terra. Toda, exceto uma família: Noé. Gênesis 6:9 chama Noé de justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Num mundo onde todo o pensamento era mau, um homem resistiu. E Deus dá a ele o projeto de engenharia mais ambicioso da antiguidade, uma arca de 140 metros de comprimento, 23 de largura, 14 de altura, 3 andares, revestida de piche por dentro e por fora.
sem motor, sem leme, sem vela. Não era um navio. Era uma caixa de sobrevivência projetada para flutuar, não para navegar. Se você acha que isso te impressiona, pensa no vizinho de Noé. Imagina o sujeito olhando pela janela e vendo um homem construindo um navio gigante no meio da terra seca, sem chuva à vista. Durante décadas, a Bíblia não diz quanto tempo levou, mas a tradição sugere algo entre 55 e 120 anos. Noé pregava enquanto construía. 2 Pedro 2:5 o chama de pregador da justiça. Ninguém ouviu, ninguém se arrependeu. Se isso te faz pensar em quantas vezes na história as pessoas ignoraram avisos claros de desastre, comente: nada mudou. Quando a arca ficou pronta, Deus mandou os animais virem, de 2 em 2, macho e fêmea, 7 pares dos animais puros. E depois que todos entraram, Gênesis 7:16 registra um detalhe arrepiante. E o Senhor fechou a porta por fora. Noé não fechou, Deus fechou. Do lado de fora, quem estava dentro estava salvo. Quem estava fora, acabou. Choveu 40 dias e 40 noites. Mas não foi só chuva. Gênesis 7:11 diz que se romperam todas as fontes do grande abismo. Água saindo debaixo da terra, do céu, de todos os lados. As águas subiram até cobrir as montanhas mais altas por 7 metros acima. A terra inteira, um oceano. Tudo que respirava na terra seca morreu. Tudo. Gênesis é brutalmente direto sobre isso. Foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. A arca flutuou por 150 dias antes que as águas começassem a baixar. 5 meses no escuro, no balanço, com centenas de animais, 8 pessoas e nenhuma garantia de quando aquilo ia acabar. Noé soltou um corvo, depois uma pomba. Na segunda vez, a pomba voltou com um ramo de oliveira. Na terceira, não voltou. A terra estava secando. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar e oferecer sacrifício. E Deus fez uma promessa que nunca mais repetiria. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Enquanto durar a terra, não cessarão sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E selou essa promessa com o primeiro arco-íris. Uma aliança cósmica, não com um povo, não com uma nação, mas com toda a terra. Só que o recomeço durou pouco. Noé plantou uma vinha, bebeu vinho, embriagou-se e ficou nu na tenda. Cam, um de seus filhos, viu a nudez do pai e contou aos irmãos. Sem e Jafé entraram de costas e cobriram o pai. Quando Noé acordou, amaldiçoou Canaã, filho de Cam, e abençoou Sem e Jafé. Essa maldição vai ecoar séculos depois, quando os israelitas entrarem na terra de Canaã. Nada no Antigo Testamento é acidental. Cada detalhe é uma semente plantada que vai germinar centenas de páginas depois. As gerações pós-dilúvio se espalham. Gênesis 10. A Tábua das Nações. Lista 70 povos descendentes de Noé. É o mapa genético do mundo antigo. De Sem vieram os semitas, incluindo os hebreus. De Cam vieram os cananeus, egípcios, filisteus. De Jafé, os povos da Ásia Menor e Europa. Todo o conflito que vai aparecer daqui para frente são primos brigando. E então a humanidade decide mais uma vez desafiar Deus. Vamos construir uma torre cujo topo chegue ao céu e façamos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados pela terra. Babel. Na planície de Sinear, o atual Iraque, eles começaram a empilhar tijolos queimados e betume. Não tinham pedra, então inventaram o tijolo. Não tinham argamassa, então usaram asfalto natural. A engenhosidade humana a serviço da arrogância humana. E o que Deus fez? Não mandou fogo, não mandou dilúvio. Fez algo muito mais elegante e muito mais devastador. Confundiu as línguas. De um dia para o outro, o pedreiro não entendia o engenheiro não entendia o operário. O projeto parou. As pessoas se agruparam por língua e se espalharam pela terra, exatamente o que não queriam. Gênesis 11:9 chama o lugar de Babel,
que soa como a palavra hebraica para confusão. O primeiro projeto global da humanidade terminou em caos linguístico. E aqui, depois de 11 capítulos de criação, queda, dilúvio e dispersão, a Bíblia faz um zoom radical. De toda a humanidade para um único homem, Abrão. Um sujeito de Ur dos Caldeus, cidade sofisticada no sul da Mesopotâmia, provavelmente politeísta como todo mundo ao redor. E Deus aparece do nada, sem explicação, sem contexto, e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sem mapa, sem destino definido, sem garantia. Apenas sai e confia. E Abrão foi. Aos 75 anos pegou Sara, sua mulher estéril, o sobrinho Ló, e saiu andando para um lugar que não conhecia. Esse é o ato de fé que fundamenta 3 religiões mundiais: judaísmo, cristianismo e islã. Todas rastreiam suas raízes até esse momento. Um homem idoso, sem filhos, atendendo uma voz que ninguém mais ouviu. A promessa que Deus fez a Abrão é a espinha dorsal de todo o resto da Bíblia. Gênesis 12, 2, 3. Farei de você uma grande nação. Abençoarei você. Tornarei grande o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Releia essa última parte. Todos os povos da terra. Isso não é uma promessa tribal, é um plano global plantado numa única família. Abrão chega a Canaã e Deus confirma: esta é a terra. Mas Canaã não estava vazia. Tinha cananeus, ferezeus, heteus, povos estabelecidos com cidades, exércitos e culturas. E Abrão era um nômade com tendas e rebanhos. A distância entre a promessa e a realidade era absurda. É como alguém te prometer um continente inteiro e você estar morando numa barraca de camping. E como se não bastasse, Sara era estéril. A promessa dizia grande nação, mas grande nação começa com pelo menos um filho, e o útero de Sara estava fechado. Essa tensão entre promessa e impossibilidade vai dominar os próximos 25 anos da vida de Abrão. 25 anos esperando um filho que não vinha. Imagina a dúvida, imagina as noites olhando para o céu perguntando: eu ouvi certo? No meio desse tempo acontece de tudo. Uma fome empurra Abrão para o Egito, onde ele mente que Sara é sua irmã, por medo de ser morto por causa da beleza dela. Faraó quase a toma como esposa. Deus intervém com pragas. Abrão sai do Egito mais rico, mas com uma mancha moral que vai se repetir como padrão na família por gerações. Ló, o sobrinho, se separa de Abrão e escolhe a planície do Jordão, fértil, irrigada, parecida com o Egito. Acampa perto de Sodoma. Abrão fica com as montanhas áridas de Canaã. Quem fez o negócio melhor? Parecia óbvio na hora, mas espera. 4 reis do Oriente invadem a região do Mar Morto, derrotam 5 reis locais, saqueiam Sodoma e levam Ló como prisioneiro. Quando Abrão recebe a notícia, ele faz algo que ninguém esperava de um pastor nômade. Arma 318 homens treinados, nascidos na própria casa dele, persegue os exércitos invasores por mais de 150 quilômetros, ataca de noite, derrota os reis e resgata Ló com todos os bens. Gênesis 14 revela que Abrão não era apenas um homem de fé, era um comandante militar capaz. E na volta dessa batalha acontece um dos encontros mais misteriosos de toda a Bíblia. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, aparece do nada, sem genealogia, sem origem, sem fim registrado. Abençoa Abrão. Abrão lhe dá o dízimo de tudo. E depois, Melquisedeque desaparece do texto por 1000 anos até reaparecer no Salmo 110 e séculos depois no livro de Hebreus. Quem era ele? O texto não explica, mas sua aparição é tão carregada de significado que teólogos escreveram bibliotecas inteiras tentando decifrar esse único encontro. Se a complexidade e a profundidade dessas histórias te impressionam, dá um like agora para esse vídeo
alcançar mais pessoas que nunca ouviram isso dessa forma. Abrão continua sem filho. A espera corrói. E Sara, cansada de esperar, toma uma decisão que vai gerar consequências até o século XXI. Oferece Hagar, sua serva egípcia, para que Abrão tenha um filho por meio dela. É um costume legal da época, perfeitamente aceitável na Mesopotâmia antiga. Não era pecado, mas era impaciência. Era a tentativa humana de acelerar uma promessa divina. Ismael nasce. Abrão tem 86 anos. E durante 13 anos, ele assume que Ismael é o filho da promessa. Mas quando Abrão tem 99 anos, Deus aparece novamente e diz: não, o filho da aliança vai nascer de Sara, da mulher estéril de 90 anos. E muda os nomes. Abrão vira Abraão, pai de multidões. Sarai vira Sara, princesa. E institui a circuncisão como sinal da aliança, marca física permanente na carne de todo homem da linhagem. Sara riu quando ouviu a promessa. Riu. E Deus perguntou: existe alguma coisa impossível para o Senhor? 1 ano depois, Isaque nasceu. O nome significa riso. Cada vez que Abraão chamava o filho, lembrava que Deus transformou o riso de incredulidade em riso de alegria. Mas a prova mais brutal ainda estava por vir. Gênesis 22. Deus diz: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Leia de novo. Depois de 25 anos de espera, depois de milagre biológico, depois de tudo, Deus pede o filho de volta. Na montanha de Moriá, o mesmo local onde 1000 anos depois Salomão construiria o templo. Coincidência? No Antigo Testamento não existe coincidência. Abraão acordou cedo, cortou a lenha, selou o jumento e levou Isaque. 3 dias de caminhada. 3 dias sabendo o que ia acontecer. Isaque carregou a própria lenha nas costas e perguntou: pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu com a frase que define a fé do Antigo Testamento inteiro: Deus proverá para si o cordeiro. No último segundo, a mão levantada, a faca pronta, um anjo gritou do céu: não estenda a mão sobre o rapaz. Um carneiro preso pelos chifres num arbusto apareceu como substituto. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. E Deus reafirmou a aliança com um juramento. A única vez em toda a Bíblia em que Deus jura por si mesmo, porque não havia ninguém maior por quem jurar. Esse episódio é o eixo central do Antigo Testamento. Um pai oferecendo o filho amado. Um filho carregando a madeira do próprio sacrifício morro acima. Um substituto aparecendo no último momento. Se isso te lembra algo, é porque deveria. Sara morreu aos 127 anos em Hebrom. Abraão comprou a caverna de Macpela dos Hititas para sepultá-la. A primeira propriedade legal que a família possuiu na terra prometida. Não um palácio, não uma cidade, um túmulo. A terra da promessa começa sendo um cemitério, e esse terreno existe até hoje. É o local mais disputado de Hebrom, sagrado para judeus e muçulmanos. Abraão mandou seu servo mais antigo de volta à Mesopotâmia para encontrar uma esposa para Isaque, porque Canaã era terra de promessa, mas não de casamento. O servo encontrou Rebeca junto a um poço, exatamente como pediu a Deus em oração. Rebeca voltou, casou com Isaque e a linhagem continuou. Mas Rebeca também era estéril. De novo, a infertilidade é quase uma marca registrada das matriarcas. Sara, Rebeca, Raquel. Cada filho que nasce nessa família é um milagre arrancado da impossibilidade. Isaque orou por 20 anos até que Rebeca engravidou, de gêmeos, e os gêmeos já brigavam dentro do ventre. Esaú nasceu primeiro, vermelho, peludo, o caçador nato. Jacó veio logo atrás, segurando o calcanhar do irmão. O nome Jacó significa literalmente aquele que segura pelo calcanhar, ou, em sentido figurado, enganador. E ele fez jus ao nome durante a primeira metade da vida. Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Chegou do campo exausto,
viu Jacó cozinhando e trocou sua herança eterna por comida quente. Gênesis diz que assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Uma decisão de 30 segundos que alterou o curso de ações inteiras. Porque de Esaú vieram os edomitas, e de Jacó os 12 filhos que se tornariam as 12 tribos de Israel. Mas antes de se tornar Israel, Jacó ainda precisava passar pela noite mais estranha da Bíblia inteira. E o que aconteceu naquela margem do rio Jaboque vai redefinir tudo o que você pensa sobre como Deus lida com pessoas imperfeitas. Jacó estava sozinho. Tinha mandado a família, os servos, os rebanhos, tudo para o outro lado do rio Jaboque. No dia seguinte, ia reencontrar Esaú, o irmão que jurou matá-lo 20 anos antes. E naquela escuridão, alguém o agarrou. Gênesis 32 diz simplesmente: um homem lutou com ele até o romper do dia. Sem nome, sem explicação. Apenas uma luta corpo a corpo que durou a noite inteira. Jacó, o enganador, o fugitivo, o que passou a vida inteira manipulando situações, agora estava preso num combate que não podia vencer por esperteza. E quando o ser misterioso viu que não prevalecia, tocou a articulação da coxa de Jacó. Deslocou o quadril com um toque, um único toque. E mesmo mancando, Jacó não soltou. Disse: não te deixarei ir se não me abençoares. O ser perguntou: qual é o teu nome? E Jacó teve que dizer em voz alta o próprio nome: Jacó, enganador. Pela primeira vez na vida, ele não fingiu ser outra pessoa. E o ser disse: teu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Israel significa aquele que luta com Deus. O nome da nação inteira, o nome que vai estar em mapas, tratados e manchetes de jornal por 3.000 anos, nasceu de uma luta no escuro, de um homem imperfeito que se recusou a soltar Deus. Jacó mancou para o resto da vida. A bênção veio com uma cicatriz. E até hoje, judeus observantes não comem o nervo ciático dos animais, por causa dessa noite. Jacó se reconciliou com Esaú num dos reencontros mais emocionantes de Gênesis. Abraços, lágrimas, perdão. Mas os irmãos seguiram caminhos separados. E agora a história explode em complexidade, porque Jacó teve 12 filhos de 4 mulheres diferentes: Lia, Raquel, Bila e Zilpa. 12 filhos, rivalidades brutais, ciúmes, favoritismo. E no centro de tudo, José, o penúltimo filho, o primeiro de Raquel, a mulher que Jacó realmente amava. José recebeu uma túnica especial do pai, a famosa túnica de muitas cores, e os irmãos odiavam ele por isso. Mas o que realmente atiçou o ódio foram os sonhos. José sonhou que os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do dele. Sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. E cometeu o erro estratégico de contar esses sonhos em voz alta, na mesa do jantar, para os irmãos que já queriam matá-lo. Aos 17 anos, José foi mandado pelo pai para verificar os irmãos no campo. Quando eles o viram de longe, disseram: lá vem o sonhador. E planejaram matá-lo. Rúben, o primogênito, convenceu os outros a não derramar sangue. Joguem-no numa cisterna. Planejava resgatá-lo depois. Mas enquanto Rúben se ausentou, Judá teve outra ideia: vender José a uma caravana de mercadores ismaelitas que passava a caminho do Egito. Venderam o próprio irmão por 20 moedas de prata. Depois mataram um bode, mergulharam a túnica no sangue e levaram para o pai. Vê se é a túnica do teu filho. Jacó, o mestre da enganação, foi enganado pelos próprios filhos. Acreditou que um animal selvagem tinha devorado José. Rasgou as roupas e fez luto durante anos. Enquanto isso, José estava sendo vendido como escravo no Egito, na casa de Potifar, capitão da guarda de Faraó. E aqui começa uma das histórias mais cinematográficas de toda a Bíblia. José tinha tudo para ser destruído, vendido pelos irmãos, arrancado da família, escravo num país estrangeiro. Mas Gênesis repete uma frase como um refrão:
O Senhor era com José. Na casa de Potifar, José prosperou tanto que o egípcio colocou tudo nas mãos dele, até que a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo, dia após dia. E quando José recusou, como faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Ela agarrou sua roupa. José fugiu. Literalmente saiu correndo, deixando o manto nas mãos dela. E ela usou aquele manto como prova falsa de tentativa de estupro. José foi preso, da casa do Senhor para a masmorra. De novo, tudo desabou. De novo, o texto repete: o Senhor era com José. Na prisão, José interpretou os sonhos de 2 oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro. Acertou ambos. O padeiro foi executado. O copeiro foi restaurado ao cargo. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele. O copeiro esqueceu. Por 2 anos inteiros, José apodreceu na prisão por causa de um homem desmemoriado. E então, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias engolidas por 7 espigas mirradas. Aí o copeiro finalmente lembrou: tem um hebreu na prisão que interpreta sonhos. José foi tirado da masmorra, barbeado, vestido e colocado diante do homem mais poderoso do mundo. E não hesitou. Não está em mim. Deus dará a resposta. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. O Egito precisava estocar agora ou morreria depois. Faraó olhou para José e disse: há alguém em quem haja o Espírito de Deus como neste homem? Naquele dia, José foi de prisioneiro a 2º homem mais poderoso do Egito. Recebeu o anel de sinete, roupas de linho fino, um colar de ouro e um nome egípcio. Tinha 30 anos. 13 anos de sofrimento, da cisterna ao pátio. 13 anos em que cada porta que se fechou estava, na verdade, conduzindo ele para aquele momento exato. A fome chegou, não só no Egito, em toda a terra. E lá em Canaã, Jacó disse aos filhos: por que ficam se olhando? Desçam ao Egito e comprem cereal, para que vivamos e não morramos. 10 irmãos desceram. Benjamim, o caçula, o outro filho de Raquel, ficou. E quando chegaram diante do governador do Egito, se prostraram com o rosto em terra. Exatamente como o sonho de José havia mostrado 20 anos antes. José reconheceu os irmãos imediatamente. Eles não o reconheceram. E o que José fez nos capítulos seguintes é uma obra-prima de tensão psicológica. Acusou-os de espionagem. Prendeu Simeão como refém. Exigiu que trouxessem Benjamim. Escondeu uma taça de prata na sacola de Benjamim para testar se os irmãos o abandonariam como fizeram com ele. E quando Judá, o mesmo que sugeriu a venda, se ofereceu como escravo no lugar de Benjamim, José não aguentou mais. Mandou todos os egípcios saírem da sala. E chorou tão alto que os egípcios ouviram do lado de fora: eu sou José, meu pai ainda vive. Os irmãos ficaram aterrorizados, mas José disse algo que é a chave teológica de todo o livro de Gênesis: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que se conservasse a vida de muito povo. Essa frase é o resumo de Gênesis inteiro. O mal humano existe, é real, é brutal, tem consequências, mas Deus opera dentro do caos, não eliminando o sofrimento, mas redirecionando-o para um propósito que ninguém conseguia enxergar no momento. Jacó desceu ao Egito com toda a família, 70 pessoas. Gênesis 46 lista cada nome. 70 almas entrando num país estrangeiro. Quando saírem, 400 anos depois, serão mais de 2 milhões. Jacó encontrou José no Egito e disse: agora posso morrer, pois vi o teu rosto e sei que ainda vives. O velho patriarca abençoou os filhos antes de morrer, e cada bênção era uma profecia. A de Judá é a mais carregada. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de governante dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence. Aquele a quem pertence. Quem? O texto não diz.
Mas essa promessa fica suspensa no ar como uma flecha disparada que não vai pousar por mais de 1000 anos. José morreu aos 110 anos no Egito. Suas últimas palavras foram uma ordem: Deus certamente vos visitará. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. Ele sabia que a história não terminava no Egito. O Egito era um parêntese. E assim termina Gênesis, com um caixão no Egito e uma promessa de libertação. Êxodo abre com uma frase que muda tudo. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Uma geração esqueceu. O povo que salvou o Egito da fome agora era visto como ameaça. Os hebreus tinham se multiplicado tanto que o faraó entrou em pânico. Primeiro, escravidão. Trabalho forçado em Pitom e Ramessés, cidades de armazenamento construídas com tijolos de barro e palha, sob o sol escaldante do delta do Nilo. Depois, quando a escravidão não freou o crescimento, infanticídio. Faraó ordenou que toda criança hebreia do sexo masculino fosse jogada no rio Nilo. Cada menino, todo recém-nascido, é genocídio sistemático. E nesse cenário de horror absoluto, uma mulher da tribo de Levi escondeu seu bebê por 3 meses. Quando não conseguiu mais esconder, fez uma cesta de junco, uma miniatura da Arca de Noé, a mesma palavra hebraica tevá é usada para ambas, e colocou o bebê no Nilo. A irmã ficou vigiando de longe. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio. Encontrou o cesto. Abriu. O bebê chorou. E a princesa egípcia, filha do homem que decretou a morte de todo menino hebreu, olhou para aquele bebê e sentiu compaixão. A irmã apareceu. Quer que eu chame uma ama hebreia? E assim, a própria mãe de Moisés foi paga pelo palácio de Faraó para amamentar o próprio filho. A ironia é tão precisa que parece ficção. Mas o Antigo Testamento opera assim. Cada plano humano de destruição é virado do avesso por uma providência que ninguém calculou. Moisés cresceu no palácio, educado como príncipe egípcio, idiomas, administração, estratégia militar, teologia egípcia. Atos 7:22 diz que ele era instruído em toda a sabedoria dos egípcios e poderoso em palavras e obras. Mas ele sabia quem era. Aos 40 anos, saiu para ver o sofrimento do seu povo. Viu um egípcio espancando um hebreu. Olhou para um lado, olhou para o outro e matou o egípcio. Enterrou o corpo na areia. No dia seguinte, tentou apartar 2 hebreus que brigavam e um deles disse: Quem te fez chefe e juiz sobre nós? Pretendes matar-me como mataste o egípcio? Moisés fugiu do palácio de Faraó para o deserto de Midian, de príncipe a pastor de ovelhas. E ali ficou por 40 anos. 40 anos no silêncio. 40 anos cuidando de ovelhas no nada. Se aos 40 ele achava que estava pronto para libertar seu povo, Deus achou que faltavam mais 40 anos de preparo. Moisés aprendeu cada trilha, cada fonte de água, cada rota daquele deserto. O mesmo deserto por onde depois guiaria 2 milhões de pessoas. E então, aos 80 anos, uma sarça pegou fogo e não se consumia. Moisés se aproximou para ver. E do meio do fogo, uma voz: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Deus se apresentou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E declarou: Eu vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi o seu clamor, conheço os seus sofrimentos, desci para livrá-los, 400 anos de silêncio. Gerações inteiras nasceram e morreram na escravidão sem ouvir nenhuma voz do céu. E agora Deus dizia: Eu vi, eu ouvi, eu desci. O silêncio não era ausência, era espera. Moisés recebeu a missão: Vá. Eu envio você a Faraó para que tire o meu povo do Egito. E Moisés, o homem que um dia matou um egípcio por impulso, agora estava cheio de desculpas. Quem sou eu? Eles não vão acreditar. Eu não sei falar bem. Cada objeção, Deus respondeu. Até que Moisés disse: Senhor, envie outra pessoa.
e a ira de Deus se acendeu. Mas mesmo na ira, não desistiu de Moisés. Deu Arão como porta-voz e mandou os dois de volta ao Egito. Moisés chegou diante de Faraó com uma mensagem simples. Assim, diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Ele ia conhecer. 10 pragas, cada uma mais devastadora que a anterior, cada uma atacando um deus específico do panteão egípcio. Água em sangue contra Api, o deus do Nilo. Rãs contra Requet, deusa da fertilidade com cabeça de rã. Piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, granizo com fogo, gafanhotos que cobriram o sol, 3 dias de escuridão total. Contra Ra, o deus Sol. Faraó endureceu o coração 9 vezes. E então veio a 10ª, a pior. Meia-noite. O anjo da morte passou pelo Egito. Todo o primogênito morreu, do filho de Faraó ao filho do prisioneiro na masmorra. Todo. Mas os hebreus que tinham pintado sangue de cordeiro nas ombreiras das portas foram protegidos. O anjo viu o sangue e passou por cima. Pesach, Páscoa, passar por cima. A libertação custou sangue. Um cordeiro morreu para que o primogênito vivesse. Naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e disse: saiam, vão, levem tudo. E 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, saíram do Egito, depois de 430 anos, e levaram consigo os ossos de José, como ele tinha pedido, a promessa de um homem no leito de morte, cumprida 400 anos depois. Mas Faraó se arrependeu. Reuniu 600 carruagens de elite e perseguiu os hebreus até o Mar Vermelho. À frente, água. Atrás, o exército mais poderoso do mundo. Os hebreus entraram em pânico. Era melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. E Moisés disse: não temam, fiquem firmes e vejam a salvação do Senhor. Deus mandou Moisés estender a vara sobre o mar. Um vento leste soprou a noite inteira. As águas se dividiram. 2 muros líquidos, corredor seco no meio. Os hebreus atravessaram. Quando os egípcios entraram atrás, as rodas das carruagens atolaram. E ao amanhecer, as águas voltaram. Nenhum sobreviveu. Êxodo 14:30 registra: naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. E ali, naquela margem, o povo cantou. Êxodo 15, o Cântico de Moisés, é considerado um dos poemas mais antigos da Bíblia. Miriam pegou um tamborim e dançou. Escravos ontem, livres hoje, mas a liberdade é mais difícil do que qualquer um imaginava. Porque é fácil tirar Israel do Egito. O difícil é tirar o Egito de dentro de Israel. 3 dias depois de cruzar o mar, o povo já estava reclamando por água. Semanas depois, reclamando por comida. Ah, se tivéssemos morrido no Egito, onde nos sentávamos junto às panelas de carne. Preferiam escravidão com conforto à liberdade com desconforto. E Deus, com uma paciência que beira o incompreensível, mandou maná do céu. Pão misterioso que aparecia toda manhã no chão do deserto. Branco, com gosto de bolo de mel. Cada um podia colher apenas o suficiente para um dia. Quem guardava para o dia seguinte apodrecia. Exceto na sexta, colhiam o dobro porque no sábado não haveria. Durante 40 anos, todo dia, sem falhar uma vez, 3 meses depois do Egito, o povo chegou ao Sinai. E o que aconteceu ali mudou a civilização humana para sempre. Deus desceu sobre a montanha em fogo, fumaça, trovões e terremotos. O monte inteiro tremeu. O povo foi proibido de tocar a montanha sob pena de morte. E Deus falou: os 10 mandamentos, não como sugestão, não como conselho, como lei absoluta, gravados pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra do sábado. Honra pai e mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás.
10 frases que se tornaram a fundação moral do Ocidente. Todo o código legal moderno, de Roma ao direito penal contemporâneo, tem raízes naquelas tábuas. Mas junto com os 10 mandamentos vieram mais de 600 leis. Leis sobre alimentação, higiene, justiça social, propriedade, escravidão, casamento, agricultura, doenças, construção civil. O Levítico inteiro é um manual de como um povo santo deve viver no meio de um mundo contaminado. E no centro de tudo, o tabernáculo. Uma tenda portátil projetada com especificações tão detalhadas que Êxodo dedica 13 capítulos à sua construção. Ouro, prata, bronze, linho, peles de carneiro tingidas de vermelho, madeira de acácia. Cada peça com significado. O Santo dos Santos, o compartimento mais interno, continha a Arca da Aliança, com as tábuas da lei dentro. E sobre a arca, entre 2 querubins de ouro, estava o propiciatório, o lugar onde o sumo sacerdote aspergia sangue uma vez por ano, no dia da expiação. Era ali que Deus habitava entre o povo, a presença do Criador do universo, numa tenda, no meio do deserto. Moisés ficou 40 dias no monte recebendo as instruções. E o povo, lá embaixo, não aguentou a espera. Foram até Arão, o sumo sacerdote, e disseram: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. 40 dias, só 40 dias depois de ouvir a voz de Deus trovejando do monte, de ver o fogo e a fumaça, de prometer tudo o que o Senhor falou, faremos. O povo fabricou um bezerro de ouro. Arão derreteu os brincos de ouro, moldou a imagem e disse: são estes os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. O sumo sacerdote, o porta-voz de Deus, liderando idolatria. Quando Moisés desceu e viu a festa, jogou as tábuas da lei no chão. Quebraram-se ao pé do monte. A aliança durou menos que as tábuas de pedra em que foi escrita. 3.000 pessoas morreram naquele dia. E Moisés voltou ao monte e disse a Deus: agora, se perdoas o pecado deles, se não, risca-me do teu livro. Ele se ofereceu como substituto, e Deus refez as tábuas. De novo, segunda chance. Esse é o padrão do Antigo Testamento inteiro. Pecado, consequência, misericórdia, recomeço. Repetido centenas de vezes. Se essa história está te marcando, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe. Números 13. Moisés enviou 12 espiões para examinar Canaã, a terra prometida, 40 dias explorando. Voltaram carregando um cacho de uvas tão grande que precisava de 2 homens para carregar numa vara. A terra era tudo que Deus havia prometido, leite e mel. Mas 10 dos 12 espiões disseram: não podemos, os habitantes são gigantes. Nós parecíamos gafanhotos diante deles. 2 discordaram, Josué e Calebe. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra. Mas o povo ouviu os 10, não os 2, e choraram a noite inteira. Ah, se tivéssemos morrido no Egito, vamos escolher um líder e voltar para a escravidão, por medo. E Deus disse: vocês querem o deserto? Terão o deserto. 40 anos, 1 ano para cada dia de espionagem. Toda aquela geração acima de 20 anos morreria sem pisar na terra prometida, exceto 2, Josué e Calebe. Os únicos que acreditaram. 40 anos, uma geração inteira consumida no deserto, funerais atrás de funerais, dia após dia, mês após mês, enterrando pais, mães, tios, avós, todos os que saíram do Egito caindo um por um na areia. E no meio desses 40 anos, até Moisés falhou. Em Meribá, o povo reclamou de sede, de novo. Deus mandou Moisés falar à rocha. Em vez de falar, Moisés, frustrado, exausto, provavelmente furioso, bateu na rocha com a vara. 2 vezes. A água jorrou, o povo bebeu. Mas Deus disse: porque vocês não creram em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, não farão este povo entrar na terra que lhes dei. Moisés não entraria em Canaã.
O homem que enfrentou o faraó, dividiu o mar, subiu o Sinai, carregou aquele povo nas costas por décadas, barrado na porta, por um golpe de vara. Parece desproporcional? Talvez. Mas o texto está dizendo algo sobre liderança. Quanto maior a responsabilidade, menor a margem de erro. Quem representa Deus diante de milhões não tem o luxo da impulsividade. Deuteronômio 34. Moisés subiu ao Monte Nebo. Do topo, Deus mostrou toda a terra, Gileade até Dan, Naftali, Efraim, Manassés, Judá até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, a planície do vale de Jericó. Tudo. Deus disse: esta é a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a mostro a você, mas você não entrará nela. E Moisés morreu ali aos 120 anos. Vista perfeita, força intacta. O próprio Deus o sepultou. E ninguém até hoje sabe onde está o túmulo. O texto fecha com uma lápide verbal. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, que o Senhor conhecia face a face. Josué assumiu o comando. E Deus disse a ele o que diz a todo líder aterrorizado: sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Jordão estava em época de cheia, impossível de cruzar. Deus mandou os sacerdotes entrarem no rio carregando a Arca da Aliança. No instante em que os pés deles tocaram a água, o rio parou. 2 milhões de pessoas cruzaram em terra seca, de novo, como no Mar Vermelho. E a primeira cidade no caminho era Jericó. Muralhas de pedra, portões trancados, a fortaleza mais fortificada de Canaã. A estratégia militar de Deus: marchar em volta, 7 dias, em silêncio, sem atacar, sem flechas, sem arietes, só marchar. No 7º dia, 7 voltas. Os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo gritou e as muralhas desabaram. Arqueólogos que escavaram Tel es-Sultan encontraram evidências de muralhas que colapsaram para fora, não para dentro, como seria normal num ataque. Caíram para fora, criando uma rampa de tijolos, por onde os atacantes podiam subir. Jericó caiu sem um único golpe de espada na muralha. A conquista de Canaã levou cerca de 7 anos. 31 reis derrotados. Josué dividiu a terra entre as 12 tribos. Cada uma recebeu seu território. E as últimas palavras de Josué ao povo foram uma escolha. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo escolheu o Senhor naquele dia. Mas a geração seguinte esqueceu. E a geração depois dessa esqueceu ainda mais. O livro de Juízes registra o ciclo mais trágico e repetitivo da história humana. O povo peca. Deus permite que inimigos os oprimam. O povo clama. Deus levanta um juiz, um líder militar temporário, que os liberta. Paz por uma geração. Depois o povo peca de novo. E o ciclo recomeça. 12 juízes ao longo de aproximadamente 300 anos. Débora, a única mulher entre eles, liderou Israel numa vitória contra 900 carruagens de ferro comandadas por Sísera, que acabou morto por uma mulher chamada Jael, que cravou uma estaca de tenda na têmpora dele enquanto dormia. Gideão derrotou 135 mil midianitas, com 300 homens armados com tochas dentro de jarros de barro e trombetas. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, mas não conseguiu resistir a uma mulher chamada Dálila. O homem mais forte do mundo, destruído não por um exército, mas pela própria fraqueza. Juízes termina com uma frase que é um epitáfio. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Anarquia moral total. O povo exigiu um rei. Samuel, o último juiz e primeiro grande profeta, avisou: um rei vai tomar seus filhos para a guerra, suas filhas para a cozinha, suas terras para si e 10% de tudo que vocês têm. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, mas o Senhor não vos ouvirá. O povo não ouviu. Não! Queremos um rei como todas as nações. Deus deu Saul.
Alto, bonito, impressionante. Uma cabeça mais alta que qualquer outro israelita. O rei que o povo queria. E Saul começou bem. Mas o poder o corroeu. Desobedeceu ordens diretas. Ofereceu sacrifícios que não eram seus para oferecer. Poupou o que devia destruir. E quando Samuel confrontou, Saul deu desculpas em vez de arrependimento. A sentença: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Enquanto Saul ainda ocupava o trono, Deus mandou Samuel a Belém, uma cidadezinha insignificante, para ungir o próximo rei. Na casa de Jessé, 7 filhos passaram diante de Samuel. Nenhum escolhido. Há ainda o menor. Está apacentando as ovelhas. Trouxeram um adolescente ruivo e Deus disse: levanta-te e unge-o, pois é este, Davi, pastor, poeta, guerreiro, rei, o homem segundo o coração de Deus. Com uma pedra e uma funda matou Golias, um gigante de quase 3 metros, coberto de bronze, que desafiava o exército de Israel há 40 dias. Ninguém se atrevia, e um garoto sem armadura desceu ao vale e gritou: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uma pedra, uma funda. Golias caiu de cara no chão, mas a ascensão de Davi foi lenta e sangrenta. Saul tentou matá-lo por ciúme. Davi fugiu, viveu em cavernas, liderou um bando de marginalizados. 2 vezes teve a chance de matar Saul e recusou. Não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Quando Saul finalmente morreu em batalha, Davi não comemorou, chorou e compôs um lamento que é obra-prima literária. Davi reinou primeiro sobre Judá, depois sobre todo Israel. Conquistou Jerusalém dos jebuseus e a transformou na capital, a cidade de Davi. Trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, dançando diante dela com tanta intensidade que sua própria esposa o desprezou por isso. E Deus fez a Davi uma promessa que ecoa pelo resto da Bíblia inteira: a tua casa e o teu reino permanecerão para sempre diante de mim. O teu trono será firme para sempre. Para sempre. Um trono eterno. Essa é a promessa mais carregada do Antigo Testamento depois de Gênesis 3. Mas Davi caiu. Do terraço do palácio, viu Batseba se banhando. A desejou, mandou buscá-la, deitou-se com ela. Ela engravidou. E para cobrir o adultério, Davi mandou o marido dela, Urias, um de seus soldados mais leais, para a linha de frente da batalha mais mortal. Urias morreu. Davi casou com Batseba, e por meses, silêncio, até que o profeta Natã chegou e contou uma parábola sobre um rico que roubou a única ovelha de um pobre. Davi explodiu. O homem que fez isso merece a morte. Natã apontou o dedo. Tu és o homem. E a espada nunca se afastou da casa de Davi. O filho morreu. Outro filho, Aminon, violentou a própria irmã. Absalão matou Aminon e depois tentou tomar o trono do pai. Davi fugiu de Jerusalém descalço, chorando. O homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque quando confrontado com seu pecado, não deu desculpas como Saul. Disse apenas: pequei contra o Senhor. Se a diferença entre Saul e Davi te diz algo sobre como as pessoas lidam com os próprios erros, comente: sem desculpas. Salomão, filho de Davi e Batseba, herdou o trono. Quando Deus apareceu em sonho e disse: pede o que quiser, Salomão pediu sabedoria e recebeu tudo: sabedoria, riqueza, poder. Construiu o templo de Jerusalém em 7 anos. Cedro do Líbano, pedras talhadas, ouro por toda parte, as paredes internas, o altar, os querubins, até o chão era revestido de ouro. Quando a Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos, a glória de Deus encheu o templo em forma de nuvem tão densa que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. A tenda portátil do deserto agora era um templo permanente. Mas Salomão, o homem mais sábio que já viveu, cometeu o erro mais previsível da história. 700 esposas, 300 concubinas, mulheres estrangeiras que trouxeram seus deuses. E Salomão, na velhice, seu coração não era perfeito para com o Senhor,
como o coração de Davi, seu pai. O mais sábio se tornou o mais tolo. E Deus disse: o reino será rasgado. Depois de Salomão, o reino rachou em dois: 10 tribos ao norte, Israel; 2 ao sul, Judá. E os 2 reinos entraram em espiral. O norte teve 19 reis em 200 anos. Nenhum bom, nenhum. Jeroboão fabricou bezerros de ouro. Acabe e Jezabel introduziram o culto a Baal com prostituição ritual e sacrifício de crianças. Contra essa escuridão, Deus levantou profetas. Elias desafiou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Até quando vocês vão mancar entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal, sigam-no. Fogo caiu do céu e consumiu o sacrifício, as pedras, a água e a terra ao redor. 450 profetas de Baal foram executados. No sul, Judá oscilava. Reis bons como Ezequias e Josias, intercalados com reis que queimavam os próprios filhos em sacrifício a Moloque no vale de Rinom. E os profetas gritavam: Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Miqueias, cada um com a mesma mensagem: voltem, arrependam-se, a justiça está chegando. Mas também plantavam sementes de esperança que ninguém entendia completamente. Isaías escreveu sobre um servo sofredor que seria ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. 700 anos antes de alguém saber de quem ele falava. Jeremias prometeu uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, escrita não em pedra, mas no coração. Em 722 a.C., a Assíria invadiu o Reino do Norte. Israel foi varrido do mapa. 10 tribos dispersas, deportadas, misturadas com outros povos, desapareceram da história. 136 anos depois, em 586 a.C., Nabucodonosor da Babilônia fez o impensável. Destruiu Jerusalém, queimou o templo de Salomão até os alicerces, derreteu as colunas de bronze, levou o povo para o exílio. O Salmo 137 captura a dor daquele momento. Junto aos rios da Babilônia, ali nos sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Nos salgueiros daquela terra, penduramos as nossas harpas. Ali, aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Mas como cantaríamos o cântico do Senhor em terra estranha? Tudo perdido. Templo, cinzas. Trono de Davi, vazio. Terra prometida, tomada. A aliança parecia morta, 70 anos de exílio. Mas na Babilônia, Daniel foi jogado na cova dos leões e saiu sem um arranhão. Seus 3 amigos foram lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais que o normal e caminharam no meio do fogo com uma 4ª figura ao lado deles. E Daniel profetizou reinos que surgiriam e cairiam: Pérsia, Grécia, Roma, com uma precisão que historiadores até hoje debatem como foi possível. E então, em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e emitiu um decreto: os judeus podiam voltar. Esdras liderou a reconstrução do templo. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias, com os trabalhadores segurando uma espada numa mão e uma ferramenta na outra. O povo voltou. O templo foi reconstruído, menor, mais simples, sem a Arca da Aliança, que desapareceu da história e nunca mais foi encontrada. Quando os anciãos que tinham visto o primeiro templo viram o segundo, choraram. Não de alegria, de saudade. Mas o profeta Ageu disse: a glória deste último templo será maior do que a do primeiro. E o Antigo Testamento termina assim, em suspensão. Malaquias, o último profeta, escreveu por volta de 430 a.C. e depois, silêncio. 400 anos sem uma única voz profética. 400 anos de espera. O trono de Davi continuava vazio. O servo sofredor de Isaías não tinha aparecido. A nova aliança de Jeremias não tinha sido inaugurada. Aquele a quem o cetro de Judá pertencia não tinha chegado. Todas as promessas, a semente da mulher que esmagaria a serpente,
a bênção de Abraão para todas as nações, o trono eterno de Davi, o servo que carregaria os pecados do povo, todas suspensas, como flechas disparadas que ainda não pousaram. E o Antigo Testamento se fecha como um livro que parou no meio da frase. Não é um ponto final, é uma vírgula. Cada página, cada guerra, cada profecia, cada sacrifício de cordeiro, cada rei fracassado, cada promessa repetida aponta para frente, para algo que ainda não aconteceu. E se você ouviu tudo até aqui, entende uma coisa que a maioria das pessoas não entende. O Antigo Testamento não é uma coleção de histórias desconectadas. É uma única narrativa com um único arco, da criação ao caos, do caos à promessa, da promessa à espera. E a espera não é o fim, é o intervalo antes do próximo ato. Clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Se você chegou até aqui, eu te garanto que ele foi feito para você.